Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que os recebemos na Universidade Presbiteriana Mackenzie para a primeira jornada de estudos clássicos. Este evento é um espaço de discussão científica e acadêmica que reúne os cursos de graduação em Letras, História e Filosofia e os programas de pós-graduação em Letras e Educação, Arte e História da Cultura, para fomentar o pensamento reflexivo por meio de conferências, mesas temáticas e leituras de textos dramáticos da antiguidade clássica. Nós iniciaremos este evento com um momento de reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho Almeida. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer aos organizadores, dar as boas-vindas aos nossos convidados, agradecer ao professor Pedro Paulo essa obra que ele prefaciou, que presenteou a capelania, que é sobre Agostinho, que é sobre quem eu vou falar na minha reflexão, antes de combinar com ele, obviamente, né? Agradecer à professora Elaine, ao professor Marcos, de manhã já estivemos juntos, com muitos que estão aqui na plateia também. Eu só tenho uma queixa a fazer, porque a gente vem fazer a abertura e tem outras agendas. De manhã, por exemplo, eu perdi a outra agenda porque eu tive que ficar na palestra. Não podia abrir mão da palestra da professora Maria Helena. E agora eu estou quase abrindo mão das outras agendas também para poder ficar aqui. Não vai ser possível, infelizmente, mas é muito bom a gente ter esses eventos de qualidade e que aguçam o apetite, né, para o conhecimento. É muito bom. Quero ler um trecho do Salmo 16, que lembra muito, toda vez que eu leio o Salmo 16, eu lembro muito de Agostinho de Hipona, grande filósofo, teólogo, século V da nossa era, sobretudo as suas produções, né, mas nascido no século IV, e, sem dúvida nenhuma, referência não só da filosofia, da teologia cristã e base da teologia reformada. Mas o Agostinho é, antes de tudo, um poeta que aproxima muito a nossa alma da dele e de Deus, quando nós o lemos numa perspectiva do encanto que Deus causa na alma humana, né? E o Salmo 16, ele tem um versículo que diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Pela manhã nós falamos sobre isso, né? Que a razão da nossa ansiedade é desejarmos demais as coisas que já são boas por si mesmas, porque nada é tão bom quanto o autor da bondade, a fonte do bem, que é o Senhor. E como eu lembro da leitura das Confissões, quando leio o Salmo 16, porque é onde ele se baseia, né? Onde Agostinho chegou a dizer que o seu deleite em Deus era tão grande e a sua dependência de Deus era tão grande que ele dizia: o leite que a minha mãe me dava não vinha dela, mas de ti, ó fonte de todo bem. Talvez ele tenha sido o primeiro a nos fazer pensar como é que sangue se transforma em leite, a não ser por um milagre de Deus no corpo da mulher. E ele atribui o alimento verdadeiro ao Senhor, né? E, dentre outras coisas, Agostinho associa a sua experiência de conversão, por isso ele escreve as Confissões, ele associa o seu encontro com Deus com os 5 sentidos que nós temos. E ele desenvolve um pouco disso em cada trecho, falando da visão, da audição, do tato, do paladar. E, para não me tornar longo, mas também fazer jus aqui a um outro poeta, colega nosso, pastor presbiteriano, que musicou uma canção cujo texto é ipsis literis das Confissões. Então, eu vou ler. Na verdade, são excertos, são trechos de cada um desses lugares onde Agostinho fala de cada um dos sentidos em que ele se encanta pela ação de Deus em sua vida. Quem sabe isso também não nos inspire hoje aqui na perspectiva poética do Estênio Márcios
E aí eu vou terminar com essa leitura. Ele diz, o texto dele ficou composto dessa forma, citando o Agostinho. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eis que disforme lançavas-me assim, sobre as belas formas de tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem, se em ti não existissem, se em ti não existissem. Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde demais te amei. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Espargiste tua fragrância, respirando-a, suspirei por ti. Eu te experimentei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde demais te amei. Então, que o Senhor nos abençoe, né, com essas bênçãos tão preciosas e necessárias para nós, que nos tomam de uma forma inexplicável o amor de Deus. Amém. Convidamos agora o diretor do Centro de Comunicação e Letras, professor Dr. Marcos Nepomuceno Duarte, para realizar sua saudação. Boa tarde a todos e todas. Peço primeiro desculpas pelo atraso, que houve um conflito de agenda, eu precisei correr um pouco. Queria, antes de tudo, como estão vendo, é a primeira edição do evento, um evento que a professora Elaine já ansiava há muito tempo tentar colocar de pé aqui no Mackenzie, e agora nós estamos conseguindo. Então, dar os parabéns à Elaine, que não desistiu da iniciativa. Agradecer a presença dos nossos convidados, não tão convidados, porque parceiros no incentivo da ideia dela acontecer, e agradecer na pessoa do professor Pedro Paulo, que ao ler o currículo fiquei impressionado, ou seja, teremos aqui uma tarde de altíssimo nível acadêmico, e ver que esse tipo de iniciativa para nós é muito importante aqui. Nós temos um perfil, para quem não conhece, assim, nós não somos de eventos grandiosos em número de participantes. Em compensação, a Bruna, que trabalha no cerimonial, coitada, ela corre o dia inteiro para baixo e para cima. Só hoje, como o reverendo Marcelo disse, já é o segundo evento do dia no Centro de Comunicação e Letras. Eu me atrasei porque estava na reunião dos preparativos, que semana que vem nós comemoramos 20 anos do programa de pós-graduação em letras, e nós vamos fazer uma festinha para comemorar, os alunos já estão convidados, nós vamos celebrar esses 20 anos, onde nessa trajetória alcançamos a nota 6 com muito empenho, mas uma conquista e tanto. E dizer que esse tipo de iniciativa ela é fundamental, por mais que em algum momento, a uma primeira vista, assim, ao olhar uma coluna remetendo a templos antigos de sabedoria, símbolos antigos de sabedoria, o nosso grande problema no Brasil, eu sempre digo que assim, é nosso pouco apego à história, ao olhar de onde as coisas, como que elas chegaram até aqui. E aí eu vou brincar que vou provocar a professora Neuza Bastos, dentro de um esforço grande que nós estamos fazendo no Centro de Comunicação e Letras. Nós elegemos 2019 como ano da pesquisa no centro. Nós temos 110 professores na casa, onde 60 estão em jornada de pesquisa de 40 horas semanais, sendo 17 deles no programa de pós e o restante nas graduações em jornalismo, publicidade e mesmo letras. E nós fizemos um trabalho que é de olhar para a nossa própria história. Nós fizemos uma comissão independente que leu o currículo Lattes de todos e foi tentando identificar o que nos unia nessas trajetórias.
o que une um pesquisador da direção de arte da publicidade paulistana com um linguista e, por incrível que pareça, com um fotógrafo, e, por incrível que pareça, nós estamos encontrando muitas coisas. Isso permitiu com que emergisse desse processo 6 grandes nortes de pesquisa. Um deles está ligado a questões históricas, seja da comunicação, seja da língua, seja da literatura. História e linguagem. Ou seja, essa consciência histórica hoje nos ajuda a reafirmar a nossa identidade como pesquisadores. Então, quando a gente consegue gestar e sediar uma primeira edição, que não será a última, de uma jornada de estudos clássicos, isso faz parte de um esforço maior de uma universidade de ter essa certeza que é preciso ter consciência das nossas histórias e da história que herdamos para poder pensar o presente e o futuro dessa própria universidade e de seus interlocutores. Então, é só com muita satisfação que eu tenho dar boas-vindas e desejar um ótimo trabalho. Ver alguns rostos conhecidos aqui da nossa graduação, que eu disse isso hoje de manhã. É uma alegria enorme quando a gente percebe que o menino da graduação vira o nosso aluno de mestrado e depois de doutorado. E a gente pode ler, como eu li recentemente, um testemunho numa rede social de uma já doutora, já professora universitária formada aqui, que diz que só conseguiu toda essa trajetória, primeiro porque foi acolhida numa graduação de uma instituição que sempre teve uma cultura de bolsa, de concessão de bolsa, e que depois pôde contar com bolsas governamentais para o mestrado e para o doutorado. E isso faz com que ela hoje seja uma doutora produtiva, que tenha tido um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, e hoje ela faça a diferença na sociedade. Isso para nós é muito, muito importante. Então, só agradecer, e mais uma vez agradecer os nossos convidados e parceiros, e dar mais uma vez em público os parabéns à Elaine, que brigou por muitos anos para viabilizar essa ideia. Bom evento para todos. Iniciaremos agora a conferência Discurso, Gênero Literário e Histórico a propósito do imperador Cláudio e de Tácito, que será proferida pelo professor Dr. Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Para realizar a apresentação do palestrante, gostaríamos de convidar a coordenadora do curso de Letras, professora doutora Elaine Cristina Prado dos Santos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria, antes de poder apresentar o professor doutor Pedro Paulo Funari, eu gostaria de poder agradecer todo o apoio recebido pelo professor Marcos Nepomuceno, que abraçou efetivamente este sonho, este ideal, que nasceu exatamente na sala da direção, quando eu propus esta jornada de estudos clássicos, e o professor disse, não, vamos avante. Né? Então, não por mares desconhecidos, mas por mares calmos e tranquilos, resolvemos fazer a jornada. E, até por iniciativa e por apoio do professor Marcos, ele disse, por que não fazer uma leitura dramática? E, a partir desta proposta, eu convidei a professora doutora Maria Aparecida, que também abraçou a ideia. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos que estão envolvidos. Seria, assim, muito pouco se eu começasse a enumerar tantos nomes que estão envolvidos, porque são muitas pessoas. Aos meus companheiros que estão no Centro de Comunicação e Letras, aos companheiros novos que eu conheci das outras universidades, e, realmente, é uma primeira jornada, uma primeira de inúmeras. E eu gostaria, assim, de dizer que, dentro deste sonho, queremos navegar por mares, atravessar terras, percorrer caminhos labirínticos, míticos, poder retornar, quem sabe, a Ítaca com Ulisses, desvendar, pode até ser, a ira de Aquiles, tecer ao lado de Penélope e sentir a grande espera
e seu olhar contemplativo em direção ao mar. Quisera eu visualizar e cultivar a tão almejada beleza de Helena de Troia, participar por instantes do concílio dos deuses e ouvir a fúria dos raios de Júpiter, poder atravessar tantas e tantas jornadas heróicas, simplesmente para ter o bálsamo de poder ouvir o cântico da voz de Orfeu à procura de Eurídice. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao querido professor, e vou chamá-lo de querido professor, Pedro Paulo Funari. E como diz o professor Marcos Nepomuceno, é enorme o seu currículo. Mas nós vamos passar a leitura para apresentá-lo, e é uma honra recebê-lo em nossa casa, e principalmente para abrir esta primeira jornada de estudos clássicos. O professor Pedro Paulo Funari é bacharel em História, mestre em Antropologia Social e doutor em Arqueologia pela USP, livre docente em História, professor titular e professor de programas de de graduação da Unicamp, Distinguished Lecturer, desculpe meu inglês, University of Stanford, Research Associate, Illinois State University, Universidade de Barcelona, Université Laval, do Canadá, líder de grupo de pesquisa do CNPq, assessor científico da FAPESP, orientador em Stanford e Binghamton, colaborador da UFPR, UFPEL, docente da Unesp, professor da pós das Universidades do Algarve, Nacional de Catamarca, del Centro de la Província de Buenos Aires, participa do conselho editorial de mais de 50 revistas científicas estrangeiras e brasileiras. Publicou e organizou mais de 420 livros, reedições e capítulos, assim como mais de 640 artigos, resenhas e notas e mais de 130 revistas científicas estrangeiras e brasileiras arbitradas. Participou de mais de 400 eventos e organizou mais de 115 reuniões científicas. Líder de grupo de pesquisa do CNPq, sediado na Unicamp, e vice-líder de 2 outros. Editor de coleção de livros, com 33 volumes, coeditor da coleção Historical Archaeology in South America. Com isto, nós só podemos nos sentir honrados, agraciados, abrilhantados, por ter esta grande referência entre nós. E nós queremos agradecer, professor, por o senhor estar aqui entre nós e podermos, nesse momento, ouvir a sua conferência de abertura para a primeira jornada de estudos clássicos. Então, nós o convidamos a fazer parte aqui, conosco, entre nós. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, agradecer muito essa oportunidade, esse convite que me foi feito de estar aqui abrindo esta primeira jornada de estudos clássicos do Mackenzie. Dizer também que dar os parabéns, né, para a professora Elaine, para a professora Maria e para a instituição como um todo, ao Mackenzie, pela iniciativa justamente de desenvolver os estudos clássicos aqui no âmbito da universidade, porque eu acho que é importante olhar também por esse lado a contribuição da antiguidade para o estudo de diferentes disciplinas aqui, como o professor mencionou, da universidade, que tem ligação direta com essa tradição clássica, a começar, como o professor disse, da coluna jônica que está aí, né? Então, curso de arquitetura, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma iniciativa muito boa, muito importante, e fico muito satisfeito de poder estar contribuindo hoje aqui com vocês. Bem, eu prefiro não ler
porque, embora eu tenha escrito um texto, eu acho que nós estamos mais acostumados no Brasil a ouvirmos do que ler. Depois, posteriormente, isso será publicado e divulgado. Mas então o que eu fiz foi um PowerPoint a respeito do tema que eu vou desenvolver aqui com vocês e que eu vou basicamente explicar para vocês o que é. Bem, como o evento de estudos clássicos ele está numa interface, estudos clássicos, por definição, ele está numa interface entre diversas disciplinas, porque envolve o conhecimento de língua e literatura, mas envolve também história, arquitetura, cultura material, arqueologia, antropologia, teologia, ciência da religião. Então, você tem um estudo eminentemente interdisciplinar. Então, o que eu achei interessante me debruçar aqui foi justamente sobre a questão metodológica, que é como a arqueologia, que é a minha área, digamos assim, mais específica, como ela tem uma contribuição particular a respeito de um tema histórico e literário, como o que eu vou tratar aqui, que é justamente sobre um discurso. Então, eu fiz uma escolha que foi a seguinte: tratar de um discurso do imperador Cláudio, que foi reportado pelo Tácito nos Anais e que, por meios inesperados, né, por uma situação inesperada, ele foi preservado, o discurso, em Lyon, terra natal do imperador, em que ele foi mandado transpor lá o discurso, e nós temos esse discurso original. Então, a ideia foi, bom, primeiro traduzir para o português o documento original, o discurso do Cláudio, que não havia sido traduzido ainda para o português, então eu fiz isso, mas também, em termos metodológicos, a comparação entre as duas coisas, e como o registro arqueológico pode nos dar alguma outra luz sobre esse tema. Bem, aqui é um pouco do que eu estou... É um resumo. Vocês gostam, hoje em dia, justamente, principalmente os alunos, gostam de fotografar para saber o que está sendo falado. Isso é um resumo, basicamente, do que eu falei. Quer dizer, trata-se de um discurso de Cláudio no Senado Romano, que foi proferido em 48. Nós temos uma versão nos Anais de Tácito, que é curta, é um resumo que ele fez, e como era tradicional na historiografia antiga, ele reconstruiu com as palavras dele, que todos os antigos faziam isso, eles não copiavam documentos, embora tivessem acesso, não copiavam, eles reescreviam para ficar de acordo com o estilo também do autor, que é o caso Tácito, e comparar com a inscrição latina, que é bem mais longa, que eu acho que por isso nos dá um efeito de comparação muito interessante. Os tópicos que eu vou tratar aqui é a perspectiva que eu adoto. Eu sempre acho importante estabelecer que a nossa abordagem sempre depende de uma perspectiva. Não existe como chegar a nenhum objeto sem partir de pressupostos, que outros poderão ter outros. Depois, uma breve introdução histórica, porque nem todos têm claro, ou seja, uma parte mais didática, que é essa parte das guerras civis, as dinastias Júlio-Cláudia, os aspectos econômicos, aspectos sociais e culturais, que é um contexto, e isso é importante porque vai estar reportado no discurso que Cláudio proferiu e na interpretação que Tácito deu. Aí, sim, a parte, digamos, central, teórica, que é os discursos e a retórica. Vou falar brevemente sobre os discursos também, porque nem todos sabem sobre retórica. E aí, sim, a interface entre história, literatura e os discursos. Um pouco sobre o próprio imperador, e não só o imperador em si, mas a fama que ele carregou. E aí, sim, algumas considerações sobre as versões do Tácito e a versão que nos foi preservada na íntegra, ou quase na íntegra, pela arqueologia. E aí, a conclusão. Bem, acho que a primeira coisa a ser dita são duas coisas. A primeira é que os contextos
de produção científica são determinantes, ou seja, nós não podemos estudar um tema qualquer, se não, por exemplo, no caso a antiguidade, se não nos debruçarmos também sobre as reflexões historiográficas, ou seja, dos estudiosos dos séculos posteriores, principalmente a partir do século XVIII, XIX e XX. Ou seja, qualquer objeto antigo depende de uma reflexão sobre o que os autores têm dito. E no caso de Tácito e de Cláudio, isso é muito importante, pela má fama, especificamente do Cláudio, como de outros imperadores, mas o Cláudio é o exemplo que nós temos hoje, né? E a segunda é a questão, digamos, mais literária, que é a ideia de que a peroração oral que foi feita, ou seja, o discurso que foi proferido por Cláudio, ele, apesar de ter sido preparado, seguramente ele tinha os argumentos, mas é bem diferente do discurso muito mais conciso e brilhante, digamos assim, do Tácito, que teve tempo de ir em gabinete reelaborar de acordo com o que ele queria pintar do Cláudio. Então, eu acho que essa contraposição entre o discurso proferido e o discurso escrito. Isso nós conhecemos muito porque no mundo atual também nós temos, por exemplo, um presidente de qualquer país, ou um primeiro-ministro, falando de improviso é uma coisa, outra coisa é quando ele lê o texto escrito por alguém e que sai, portanto, com muito mais lógica e tal. E olha que hoje em dia nós não temos justamente o treino que o Cláudio tinha com relação à retórica. Então, o dele está bem melhor do que muitos contemporâneos, né, quando falam de improviso. Bom, então a primeira coisa que eu pus aqui é a questão de que a educação para os antigos envolvia uma série de coisas, mas principalmente a retórica, quer dizer, o domínio da escrita e da literatura, e especificamente do discurso em praça pública, ou no fórum, no caso. Ou seja, a maneira de se argumentar era uma parte fundamental da educação na antiguidade. Isso nós vamos ter depois, em épocas posteriores, principalmente na modernidade, até o século XX, nós vamos ter isso também, retomando os antigos, mas também com pessoas, com teóricos posteriores. Um exemplo que podemos dar de uma pessoa contemporânea é Churchill, quer dizer, que tinha essa formação retórica. Ou outro, atual da Inglaterra, que tem essa formação retórica, mas porque ele é estudioso dos estudos clássicos, que é o primeiro-ministro Boris Johnson, que estudou latim e grego em Oxford. Mas é uma exceção, né? Hoje em dia já é uma exceção, mas até, digamos, meados do século XX, isso era a regra. E no caso da antiguidade, isso era obrigatório. Então, acho que essa é uma coisa que temos que ter como pano de fundo, porque eu vou tratar. Bom, aí em seguida o contexto histórico. Muito brevemente, eu sempre gosto de fazer uma visão de longo prazo, porque nem todos têm necessidade de saber a questão da parte histórica. Então, eu acho que, embora nós estamos falando, o discurso seja de 48 depois de Cristo, alguns aspectos são importantes. Primeiro, a mudança, quando se fala em república para império ou principado, os autores colocam a expansão romana, especificamente a destruição de Cartago e Corinto em 146 a.C., como um momento de mudança radical, porque você tem, com essa destruição, um domínio incontrastado dos romanos, e isso vai gerar uma série de consequências que vai gerar as guerras civis e que depois vai gerar o império. Os Gracos, que são na década de 130, que são guerras civis por questões agrárias, tem a ver com isso, porque justamente já é a crise causada por uma introdução muito grande de escravos e do campesinato que está se queixando. E aí você começa a ter problemas, digamos, entre as elites, que o Graco é um exemplo disso. Ao serem assassinados, eles estão, o sistema está já entrando em crise. Estamos falando de 130 a.C. A etapa seguinte, importante, é a conscrição dos proletários no exército em 111 por Mário, porque o exército era composto de camponeses até esse momento. E os camponeses, para poderem ser soldados, eles tinham que ter condições econômicas mínimas. Com a expansão do mundo romano para muito além da Península Itálica,
esse exército já não dá conta. E o Mário, no Mídia, no norte da África, ele, pela primeira vez, incorpora os proletários, ou seja, os que não têm recursos para pagar, para se armar. E aí o exército vai ser armado pelo general. Isso é outra revolução, mais uma etapa importante. Isso vai gerar as guerras civis, porque os generais, a partir de Mário, e aí Sila e os outros generais que vão chegar até o Augusto, Júlio César e tal, todos esses generais, eles estão pagando os soldados. Os proletários estão pagando. Então, os soldados se tornam fiéis ao general e não mais à república. Então, é isso que gera as guerras civis, porque os generais começam a poder lutar entre si, porque já não são todos soldados da república, mas são soldados do general. Portanto, isso, digamos, conclui-se com o Principado, em 31, quando Otávio vence Antônio e estabelece um novo regime, embora na antiguidade isso não tivesse muito claro, que é o Principado, que ele é o primeiro do Senado, na verdade é o imperador. E estabelece um sistema dinástico, mas que não é em nada semelhante ao nosso, de pai para filho, é um adocionismo. Aquele que está no Principado, ele adota alguém como sucessor. Com isso, nós chegamos, brevemente, eu pulei alguns imperadores intermediários, nós vamos centrar em Cláudio, que nasceu em 10 e morreu em 54, que foi o imperador por acaso, vamos falar isso brevemente, e o Tácito, que é o segundo momento, que ele é posterior, ele nasceu em 56 e morreu em 120, mas ele é o grande historiador latino e que descreve justamente esses acontecimentos. E que por isso que eu falei nos Flávios, porque ele vive um período um pouco posterior e testemunha, inclusive, já o Trajano e possivelmente até o Adriano. Ele estava vivo ainda, e, portanto, o início do século II. Bom, isso aqui é para mostrar justamente a Cleópatra, né? Eu acho que é uma personagem dessas guerras civis e que foi não só imortalizada pelos antigos, seguramente, mas depois também na modernidade foi retomada tantas e tantas vezes e até os tempos atuais, né? E nós temos aqui registros arqueológicos da Cleópatra tal como ela era vista na época, por uma moeda ou numa estatuária grega não, egípcia. Bom, aí com isso, feito esse panorama histórico, eu apresentarei uns aspectos econômicos, porque justamente isso se liga muito ao Cláudio. Então, a principal questão é que, a partir do século XIX, tardio, e depois no século XX, XXI, nós temos uma profusão de documentação material mostrando um comércio extremamente intenso no Mediterrâneo a partir do final da República, mas em particular a partir da Pax Romana, que é justamente o início quando estabelece-se o Principado em 31 a.C. E essas informações, elas dizem respeito a transporte de vinho, azeite, salações, que são temperos de peixe. Nós temos também muitas evidências, a partir da arqueologia, de que o Estado, a República, né, não tinha o Estado, mas, digamos assim, a administração imperial, ela se ocupa da administração econômica, principalmente para poder abastecer o exército e a plebe urbana. Então, nós temos evidências no azeite, em particular, mas também no vinho e nas salações em que a nona militar, que é o órgão que controlava, não, que distribuía os alimentos para a plebe urbana e para o exército, ele vai dar um pano de fundo para o desenvolvimento econômico e com relação aos comerciantes. Bom, aqui nós temos, eu apresentei um mapa um pouco posterior, 180 depois de Cristo, mas apenas para que vocês tenham um mapa de como é que se chama, de rede comercial romana.
Então, portanto, isso dá uma ideia das trocas comerciais, que eram intensíssimas no Mediterrâneo, marítimas, mas também via rios e estradas no interior. E essas comunicações elas se davam, inclusive, com relação ao Oriente Médio, mas aqui não está mostrando, mas a Índia e a China. Então, mercadorias chinesas e indianas também chegavam não só por essa rota aqui, que é a Rota da Seda, mas também pelo Oceano Índico. Isso tudo chegando até a Inglaterra, inclusive pelo Oceano Atlântico, que não está mostrado muito aqui as ligações pelo Oceano Atlântico, mas também eram importantes. Então, isso aparece para dar uma ideia de que nunca houve, nem antes, nem depois, essa unidade econômica que nós estamos vendo aqui, econômica, cultural, etc. E isso nós temos evidências arqueológicas muito abundantes, como é o caso deste baixo relevo, aqui que nós temos o exemplo de transporte em ânforas, acima, e em barris, abaixo, com barcos fluviais, né? Então, portanto, temos abundantes referências iconográficas e também da cultura material em si direta. Aqui eu apresento uma coisa engraçadinha, que eu acho sempre bom, que é as vias, que os romanos construíam vias, que são as estradas, e que todos os caminhos levam a Roma, daí a expressão. E aí, obviamente, que hoje em dia os ingleses, né, puseram como se fosse um metrô de Londres, para vocês terem uma ideia das linhas, digamos assim. Essas são só as linhas principais, né? Porque tem muitas secundárias que não estão mostradas aqui, que eram muito mais vias do que são essas que estão aqui. Mas vocês veem que há uma integração extremamente bem articulada. E depois também eu trouxe aqui Pompeia, um relevo é o relevo do livro, a capa do livro é o relevo mostrando uma padaria em Pompeia, e um livro recente que chama-se Quantificando a Economia Romana, Métodos e Problemas, com o Alan Bowman e o Andrew Wilson, que, portanto, demonstra essa questão que eu estou dizendo da importância arqueológica para se analisar a economia antiga. Em seguida, os aspectos sociais e culturais, que eu acho que também dão o pano de fundo para o que nós estamos tratando, que é o fato de que, nesse ambiente de paz interno quer dizer, as cidades já não são mais amuralhadas, você tem uma grande intensidade de trocas comerciais, você tem aí, sim, uma série de questões sociais importantes. Além da escravidão, que era generalizada, o uso de escravos, mas um aspecto que eu acho importante é uma sociedade estamental, como era a sociedade romana, estamental no sentido de que as pessoas não têm os mesmos direitos, elas dependem da sua posição na hierarquia. Então, por exemplo, os senadores, eles são proprietários rurais, e eles não têm direito a terem comércio, a se envolverem no comércio. Então, isso é uma característica de uma sociedade estamental, é uma limitação que eles têm, né? Uma limitação do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista deles é uma coisa que justamente é importante, porque você não mexe com dinheiro. Mas isso cria, numa relação econômica, como nós vimos, tão intensa, você cria uma camada muito grande de comerciantes, que podem ser tanto os equites, que são os cavaleiros, é um outro grupo social, quanto dos libertos, ou seja, os ex-escravos, que trabalham, na verdade, como escravos para o proprietário rural. Eles servem como aqueles que, digamos assim, fazem o comércio em nome do senhor. Portanto, já que o proprietário rural, ele não pode se envolver no comércio, ele tem escravo que faz isso. E depois ele liberta esse escravo, que passa a fazer parte da família dele. Inclusive, porque esse é o sistema romano, o escravo passa a fazer parte da família. Então, o escravo não, o liberta. Então, isso cria uma série de questões sociais, quer dizer, você tem uma classe proprietária, rural, depois você tem comerciantes, publicanos, você tem uma série de camadas intermediárias, possibilidade de mobilidade social, por exemplo, no caso dos escravos que são libertados. Inclusive, nós sabemos que alguns
como, por exemplo, o Terêncio, né? Que era, mas isso é muito anterior, mas só lembrando que o Terêncio havia sido um liberto, né? Inclusive negro, provavelmente. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, que tem consequências sociais e culturais. No caso da cultura, eu citei aqui o Satírico de Petrone e o Asno de Ouro, do primeiro e segundo século depois de Cristo, para mostrar o seguinte, que isso gera uma tensão que é a seguinte: os proprietários rurais, a alta cultura, tem uma certa ridicularização dos novos ricos, dessa gente que tem muito dinheiro, mas que não tem os conhecimentos, a cultura, o berço, como diria o Bourdieu, que não tem o capital cultural correspondente. Isso aparece no Satírico de Petrônio, e o Asno de Ouro também é uma história mirabolante, tem de tudo e mostra bem as diversas classes sociais, e escravo e tudo. Então, acho que demonstra bem essa variedade cultural muito rica. Aqui é um outro exemplo de uma pintura, no caso, em que aparece uma coisa que arqueologicamente não se encontra, que é o transporte de trigo, porque o trigo era transportado, como vocês estão vendo, em sacos, como até hoje, e, portanto, os sacos não se preservam, ao contrário das ânforas que são de cerâmica. Mas era um transporte intenso, principalmente vindo da Sicília em relação à Itália, ou do Egito em relação à Itália, abastecendo a plebe urbana e o império em geral. Outra coisa também, o nome das pessoas que estão colocadas aqui significa que um outro fenômeno importante é o hábito epigráfico, quer dizer, as pessoas escreviam muito em todo tipo de coisa. Especificamente, isso é o auge do séculos primeiro e segundo depois de Cristo, que é justamente esse período que nós estamos tratando. Com isso, nós chegamos ao outro item, que é sobre os discursos. Bom, eu pus aqui, porque sempre é bom ter um esqueminha, né? Então, um possível esquema de como se escrever ou se construir um discurso, que é uma exortação inicial, depois uma descrição de qual é o argumento, detalhamento dos argumentos em partes, confirmação dos argumentos como probatórios, apresentação dos argumentos contrários e sua refutação, isso é importantíssimo, porque você já tem que prever as objeções, e, finalmente, uma peroração ou apelo final. Essa ordem é uma ordem didática, não é necessário que se siga isso, mas, seguramente, as pessoas eram treinadas para ter algo parecido com isso. E algumas características são fundamentais, como, por exemplo, você apresentar os argumentos contrários e dizer que eles não são válidos. Bom, isso aí não é um quadro moderno, mas é inevitável quando se trata do tema, que é o Cícero no centro, fazendo as suas catilinárias contra o Catilina, aqui no Senado romano. É uma representação moderna desta famosa passagem em que o Cícero escreveu uma série de discursos que chegaram até nós, felizmente, e na qual, como consequência, o Catilina foi morto, e isso gerou muitos problemas, inclusive para o próprio Cícero. Mas, de qualquer maneira, é um modelo, né, de discurso. E primeiro ele fez isso, né, Catilinárias, depois ele escreveu as Filípicas, foi quando ele é que foi morto, né, pelo Marco Antônio. De qualquer maneira, apenas para vocês terem uma noção do espaço físico também, de supostamente como seria, né? Bom, com isso nós chegamos à questão dos discursos, da história, literatura e discurso, porque há uma questão que é: os discursos eles podem ser do próprio autor ou de composição de outra pessoa. Acho que isso é muito importante, porque nós sabemos que isso acontece hoje em dia, né? Ghostwriter em inglês ou plume em francês. Isso é, como eu disse, eu falei, isso é o comum. Você vê qualquer presidente, qualquer líder mundial aí, ele tem dois discursos. Uma coisa é quando ele está lendo, por exemplo, Macron ou qualquer outro, e outra coisa é quando ele está falando de improviso. O Macron também foi treinado em estudos
clássicos, digamos assim. Então, Macon também, seguramente, faz de moto próprio discursos mais ou menos nessa linha. Mas eu digo assim, de qualquer maneira, você sempre tem essas duas possibilidades. E existe, no próprio Tácito, numa passagem, ele deixa explícito que isso era comum também lá. Ele fala, sive ipsius, sive scriptor orationes. Ele fala, ou foi escrito ou por ele mesmo, ou pelo escritor do discurso. Quer dizer, ele está reconhecendo que ele não sabia, no caso que ele está citando, se era de autoria de quem estava falando ou se ele estava retomando de outra pessoa. Mas que havia ghostwriter, havia. E segundo, a diferença do outro, atualmente, o ghostwriter você sabe mais ou menos porque a pessoa está lendo. Teleprompter, a pessoa se mexe, conforme vai indo, você vê assim, vai lendo o teleprompter. Isso é muito comum nos presidentes americanos, que vão lendo o teleprompter. Mas, nos antigos, não precisavam de teleprompter, porque uma das características importantes de toda a civilização antiga era que as pessoas sabiam muita coisa de cor. Elas decoravam longos trechos. E, portanto, não era muito problema você ter que fazer um discurso que escrito por outra pessoa e você já tinha decorado, né? Como se fosse um ator hoje em dia, que é o que se faz, um ator faz isso, né? E nós, nos nossos tempos, os menos, os que não são tão jovenzinhos vão lembrar-se do presidente americano Ronald Reagan, na década de 80, que era um ator de Hollywood, né? E o Ronald Reagan, ele não precisava de teleprompter. Ele decorava o discurso e falava sem ter que ficar olhando. E isso foi um dos motivos dele ter tido tanto sucesso e ter derrotado Jimmy Carter, porque ele conseguia fazer discursos belíssimos que pareciam que realmente saíam da cabeça dele, né? Porque ele decorava tudo, né? Era um ator de mão cheia. Bom, de qualquer maneira, eu acho que isso é importante para nós analisarmos a questão que eu vou tratar aqui, quer dizer, quem é que foi o autor do discurso do Cláudio que foi preservado, que é uma coisa que nunca vamos saber, se foi ele que escreveu ou não, porque o que nós temos é uma transcrição do que foi falado no Senado, né? Bom, um grafite de Pompeia, encontrado numa fazenda, uma vila, de um tal de Albucius Celsus, aparece o seguinte lá escrito: Si tibi Cicero dolet, vapulabis. Se para ti Cícero dói, sofrerás uma batida, a palmatória. Porque era assim que as pessoas aprendiam, com palmatória. Não é só na antiguidade, mas no caso, a palmatória, quer dizer, sendo importante. Você tinha que... Então, vejam, alguém escreveu na parede que as pessoas tinham que saber Cícero, certo? Já em Pompeia, em 79 depois de Cristo, tinham que saber Cícero e que, quando falhava, recebia a pancada. Então, significa que todos que tinham educação, não todos tinham educação, mas todos os que tinham educação, tinham essa educação retórica, né? Eles tinham que, mesmo que tivessem um domínio precário da escrita, eles tinham que passar por noções de argumentação. E também os analfabetos estavam expostos aos discursos, no teatro, nas assembleias, no mercado. Então, as pessoas, mesmo que passivamente, mesmo que elas não tivessem feito escola, não soubessem ler e escrever e não conseguissem compor, elas estavam acostumadas à argumentação. É como se fosse assim, o Ronald Reagan, alguém escrevia, agora todo mundo ouvia e achava bonito. Então, você tem um quadro no qual você vai entender a argumentação. Eu acho que isso também é importante. Por que eu digo isso? Porque essa inscrição foi colocada em Lyon. Então, a gente pode supor, bom, nem todos liam, é óbvio. Mas, de qualquer maneira, quando essas inscrições eram postas em praça pública, elas pressupunham que tinha uma espécie de, como hoje em dia, o turismo. Chega lá, uma pessoa ia lendo, e o passante que não sabia ler, oh, que bonito e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que não se pode subestimar. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma pintura pompeiana em que aparece o menino recebendo a chibatada na escola, né? À esquerda é o
original, e aqui isso é um desenho para que fique mais claro como é que ele está recebendo as palmadas, né? Então, isso é para os jovens aqui, isso é um alento, né? Que isso já não é mais generalizado. Então, acho que isso sempre tem boas lições, né? Bom, aí chegamos ao Cláudio, o imperador Cláudio. Primeiro, o Cláudio, ele não era o sucessor, ele não era para ser o imperador. Portanto, ele tinha uma série de características. Primeiro, ele a família o considerava meio nécio, meio burro, digamos assim. Ele era gago, ele mancava, né? Sendo que o Cláudio significa manco, né? E ele, portanto, mas isso era uma coisa positiva, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que ele, portanto, era considerado um bobalhão, por outro lado, isso permitiu que ele estudasse, porque ele gostava de estudar, era um nerd da época, então ele estudava. Então, essas duas vantagens. Primeiro, que ele estudou mais do que os outros. Segundo, que ninguém dava nada por ele, por isso que ele ficou imperador, porque justamente ninguém achava que ele seria perigo para ninguém. Não, isso aí nunca vai ser nada. E realmente a coisa acabou caindo no colo dele, mas assim, eu acho que isso é importante. E propensões administrativas, eu acho isso também importante com o que eu disse antes, pelo seguinte, porque como ele era secundário, ele tinha amizade justamente com os equites, com os comerciantes. Então, ele já era homenageado antes de ser imperador, quando ele não era nada, digamos assim, ele estava em companhia desse pessoal, ou seja, dos comerciantes, dos publicanos, dos libertos. Então, isso antes de chegar ao poder. Então, isso lhe deu como é que chama? Um pendor administrativo particular, que a arqueologia revela, porque ele fez reformas administrativas relacionadas ao comércio que foram inovadoras. E foram, portanto, pode-se relacionar isso às suas ligações com esses grupos mal considerados, por lidarem com dinheiro. Isso também fez com que uma das críticas que o Tácito e os outros fazem a ele é isso, é que ele era um homem que estava mais atento aos libertos do que aos seus colegas senadores. É uma crítica generalizada, mas no caso dele é que ele estava muito próximo dessa gente que mexe com essas coisas desagradáveis. O segundo aspecto da vida, que é as suas propensões administrativas e políticas, encontram abundantes provas, como eu disse, materiais. E da primeira, nós encontramos a primeira, que é a formação intelectual, nós temos na biografia, nos diversos momentos em que o Cláudio é biografado, aparece lá que ele gostava muito dos etruscos, escreveu história, ele era um historiador, né? Escreveu história dos etruscos, ele tentou mudar, fez uma reforma ortográfica, que teve o mesmo sucesso da nossa, né? Que não conseguiu implantar, tanto assim ele inventou letra e não aceitaram, mas a ambição era boa. Então, assim, ele era escreveu bastante coisa, não chegou até nós, mas ele era bem citado como autor de muitas obras. Então, a diferença de outros imperadores, ele escrevia, né? Tudo isso porque ele não ia ser imperador, essa é a vantagem, né? Ele não ia ser imperador. Bom, aí nós temos o Cláudio, né? Retratado depois que ele se torna imperador. E eu acho que a questão da sua chegada ao poder, primeiro tem a ver com o fato de que ele justamente foi caracterizado como uma pessoa que podia ser mais ou menos manipulada. Só que não, né? Porque é sempre assim. Antes de chegar ao poder, vai ser fácil de controlar. Só que depois que chega lá, não é bem assim. Tiveram que assassinar o coitado para se livrar dele, né? Então, mas de qualquer maneira, então aqui temos uma imagem dele, da época, né? E finalmente chegamos ao nosso objeto desse momento, que é esta tábua de Lyon. É uma placa de bronze em duas partes, que foi encontrada em Lyon, em época moderna,
e que é muito bem escrita, quer dizer, bem escrita que eu quero dizer é muito bem preservada, com as letras muito bem marcadas, as palavras são de fácil leitura, a grafia é muito fácil de nós lermos. Não sei se daí está muito longe, mas são letras bem claras e que, como eu disse, tudo indica que isso aqui estava para ser lido em praça pública, lido, né, como uma coisa turística. Por quê? Porque como ele tinha nascido em Lyon e foi o primeiro imperador que nasceu fora da Península Itálica, a cidade de Lyon quis homenageá-lo, pondo o discurso no qual ele falava justamente do tema. Que o tema do discurso era que os senadores gauleses deveriam ser aceitos no Senado, porque havia a proposta dele era justamente que os gauleses pudessem ser aceitos no Senado, e esse é o discurso dele. Então, que está reportado no Tácito também. Bom, aqui é o início da minha tradução, mas eu acho que vale a pena ler antes o Tácito, o que diz dele na tradução do Leopoldo Pereira, que é um latinista mineiro do século XIX. Meus ancestrais, o mais antigo dos quais Clauso, de origem sabina, foi feito de imediato tanto cidadão como patrício em Roma. Incentivam-me a governar com a mesma política de transferir para esta cidade todo o mérito, onde quer que se encontre. De fato, os Júlios vieram de Alba, os Curancânios de Camério, os Pórcios de Túsculo. E para não aprofundar no passado, novos membros do Senado vieram da Etrúria e da Lucânia, e de toda a Itália. A Itália mesma foi estendida até os Alpes, de modo que não apenas indivíduos, mas inteiras regiões de povos passam a ser unidos ao nosso nome romano. Tivemos paz duradoura em casa. Então, esse resumo do Tácito tem uma série de características, como vocês estão vendo. Ele fala dos ancestrais, que então a preocupação do Tácito. Nós, quando tínhamos só esse discurso, ele já parecia bastante convincente no sentido de ao personagem histórico Cláudio, porque o Cláudio justamente sempre falava da sua família, da história de Roma e do fato de que Roma foi sempre feita de estrangeiros, que é o argumento aqui, e que isso fez com que o Império Romano, o mundo romano fosse bem sucedido. Então o argumento parece bem plausível. E outra coisa, o Tácito, ele fala mal de todos os imperadores, e particularmente do Cláudio. Então, sempre chamou a atenção de que ele faz um discurso que não é atacando, né? Não é um discurso que faz uma caricatura do que aconteceu. Agora, eu não vou traduzir inteiro aqui, isso vai ser publicado, eu vou apresentar só o início do texto, porque é muito maior o texto do original, mas vocês vejam, só para ter uma noção. Devo dizer desde o início que rejeito a minha primeira cogitação que, estou certo, será no meu caminho. Ou seja, que vós ficareis horrorizados com a ideia que introduz inovações revolucionárias. Pensai, contudo, quantas mudanças ocorreram com o passar dos anos na cidade e quantas formas e configurações teve a nossa urbe desde a sua fundação. No início, os reis governavam essa cidade, mas não transmitiram o poder aos sucessores de sua família. Outros vieram de fora, alguns estrangeiros. Foi assim que a Rômulo sucedeu Numa, vindo do país dos Sabinos, nossos vizinhos. De fato, mas à época, estrangeiro para nós. Sabinos, o rei era estrangeiro. Também a Anco Márcio sucedeu Tarquínio Antigo, quem, por sangue impuro, estava afastado das magistraturas na sua terra e emigrou para Roma para tornar-se rei. Seu pai era o coríntio Demarato, e sua mãe, Tarquínia, de raça nobre, mas pobre, daí que se casasse com tal esposo, de baixa extração, né? Filho da cativa Ocrésia, pois os autores discordam entre si, esteve Sérvio Túlio, entre Tarquínio e seu filho ou neto. De acordo com os etruscos, foi companheiro fiel de Célio Vivena e participou de suas aventuras, e depois, quando foi expulso pela mudança de fortuna, deixou a Etrúria com as tropas sobreviventes de Célio e capturou a colina do Célio, do Monte Célio, que tem o seu nome tomado do seu líder.
mudou o seu nome, pois em etrusco ele se chamava Mastarne e adotou o nome que já mencionei, Servitúlio, e tornou-se rei, para o maior bem da coisa pública. Depois, quando o comportamento de Tarquínio soberbo passou a ser odiado por nossa cidade, e não apenas pelo seu comportamento, mas também dos seus filhos, o povo enfadou-se da realeza e a administração foi transferida para os cônsules, magistrados anuais. Vejam que isso aqui é o início do discurso, e que corresponde às primeiras frases do Tácito, quando ele fala, meus ancestrais, quer dizer, o que a gente pode concluir é que o Tácito teve acesso ao discurso que nós temos aqui. E ele reescreveu. Não chegou a esses detalhes todos que ele põe, mas ele pôs a mesma questão do fato de que é uma cidade feita por estrangeiros e tal. Então, eu acho que isso demonstra bem essa questão. Agora, uma questão que eu vou tratar em seguida é o quanto que esse discurso aqui, nós não podemos saber o quanto que esse discurso foi escrito pelo Cláudio, mas tem tudo a ver com Cláudio, quer dizer, um erudito, uma pessoa que se preocupa com a história, que quer falar dos etruscos, quer falar que eles tinham outros nomes, que faz questão de falar coisas meio sarcásticas, assim, do tipo que era estrangeiro, era impuro, a pessoa não tinha boas origens, e assim vai, quer dizer, ele está bem dentro do espírito que foi criticado nele, de dar muito valor a essas coisas. Bom, algumas considerações sobre as versões do discurso. O Cláudio, um dos discursos que, na íntegra, ele tem uma ênfase na história para a defesa dos seus argumentos, explicitação de que os diversos autores divergem, isso é uma coisa que ele parece diversas vezes, isso diverge entre os autores, quer dizer, então ele demonstra que ele leu mais de uma fonte, falou, uns dizem isso, outros dizem aquilo. É uma coisa bem de historiador, né? Como já vimos lá em Heródoto. Nesse trecho que eu li, que eu traduzi, ele usa o de nous com sentido positivo, porque a palavra nous, em latim, em geral, significa revolução, é uma coisa negativa. Então, mas ele usa no sentido positivo. Novo more, por um novo costume, em contraposição à implícita, não está explícito, amos maiorum. Quer dizer, é o costume dos antigos. Não, ele está falando, defendendo não o costume dos antigos, mas a novidade, sendo que a palavra novidade significa revolução, nos nossos termos, né? É uma coisa negativa. No mesmo sentido, afirma que a coisa pública, a res pública, teve diversas formas e status, o que nós chamaríamos de constituições, quer dizer, que ela foi mudando. Então, essa ideia de que não, os pais fundadores da Constituição Americana, fazendo uma adaptação, disseram, não, a coisa foi mudando, não era assim desde o início. E aí o elogio aos gauleses, que não está no trecho que eu pus, mas que que eles tiveram fidelidade e obséquio imutáveis, ou seja, eles foram sempre fiéis aos romanos, conceitos tão importantes para os romanos. E, portanto, é lógico que ele diz, no trecho que eu não apresentei aqui, ele diz que os gauleses vencidos, eles depois se constituíram nos maiores aliados seguros e firmes dos romanos foram conquistados pelo César em 10 anos, mas depois disso se tornaram romanos e defenderam os romanos, defenderam dos germanos. Então ele diz que eles sempre foram fiéis, né, e prestaram serviços, obséquio, né? Bom, aí no caso, o Tácito conseguiu apresentar o arrazoado de forma magistral, o que também deriva de ser uma composição escrita, como parece ter sido o caso da proveniente de Leon. Porque essa que eu traduzi, que vocês viram um trecho, ela embora eu tenha feito uma tradução procurando que ela seja o mais bonita que eu consegui em português, e inteligível. Mas se você vai ao texto original, em latim, ele tem uma série de dificuldades. Então, eu acho que as dificuldades que ele apresenta, as inconquinitas, ou inconquinitates, né, quer dizer, essas mudanças que ele apresenta no texto original, me parecem refletir mais o fato de que foi uma transcrição feita pelos como é que se chama?
taquígrafos do Senado, porque ele falou isso. Ele deve ter tido, ele tinha lá as ideias na cabeça, mas ele não me parece que ele tenha redigido, ou seja, redigido, decorado antes, porque justamente não é tão perfeito assim em termos da sequência das ideias. Ele faz umas digressões no meio, como eu apresento na íntegra do texto. Bom, aí então a conclusão que nós podemos chegar sobre literatura e história. Bom, primeiro o seguinte, eu acho que eu tinha citado no início, não tive a oportunidade de desenvolver muito, a questão de que o Cláudio foi apresentado pelos autores antigos como tonto, como chucro, e com todos os defeitos, que eu já disse, defeitos de... Ele era manipulado pelas mulheres, ele ficava, como é que se chama? Era glutão, às vezes não prestava atenção no que as pessoas estavam falando, supostamente não ouvia, não interagia, além de ser gago, supostamente gago e manco, né? Então, essa imagem que as fontes passam, surpreendentemente, elas foram persistentes na historiografia, que retomaram muito dessa visão dos imperadores em geral, mas de Cláudio em particular, como sendo um imperador, digamos assim, bobão. Sendo que, inclusive, o Cláudio, como vocês sabem, vocês sabem, eu vou dizer aqui que eu não mencionei, mas ele foi o foi o imperador que conquistou a Bretanha, né, na década de 40, e inclusive comandou as tropas, o que era uma grande novidade nessa altura do Império, porque já os imperadores primeiro que não expandiam o Império, ele foi o único que expandiu, o outro único que expandiu foi tempos depois o Trajano, em relação à Dácia. Mas, de qualquer maneira, então, ele, apesar de ter conquistado a Bretanha e depois ter aberto, então, portanto, as portas, houve uma rebelião na Bretanha logo em seguida, porque ele mandou construir um templo ao imperador, que é uma característica que não começa com Cláudio, mas que ele intensifica, que é o culto imperial nas províncias, e que tem tem diversos aspectos, esse culto imperial. O culto imperial ele implica também numa valorização dos libertos, que são os sacerdotes do culto imperial, que são augustales, que são os sacerdotes que cuidam do culto ao imperador. Bom, ele construiu um templo lá na Bretanha e houve uma revolta da população local e esse templo foi destruído, mas, evidentemente, depois os romanos, logo em seguida, deram cabo da revolta. De qualquer maneira, apesar disso tudo, como eu disse, a historiografia moderna, até recentemente, aceitou, em grande parte, essa ideia, essa imagem, e eu acho que as evidências arqueológicas que eu mencionei, de prosperidade comercial, da preocupação administrativa do Cláudio, e também esse documento desse discurso demonstram que o Cláudio foi provavelmente muito subestimado em sua atuação. E tanto assim que, como eu disse, o seu fim foi supostamente por assassinato. É difícil saber na antiguidade se alguém foi assassinado, porque, a não ser que seja por facada, né? Mas eu digo envenenado, que é o caso aí, ele teria sido envenenado. Esses casos de envenenamento são impossíveis, isso aí. Ele já era velho, né, não era um mocinho, e as pessoas morriam muito cedo, em geral. Então, quer dizer, não creio que a gente possa saber se ele foi realmente envenenado ou se ele morreu de causas naturais. A fama é que ele teria sido envenenado, mas também isso não significa muito. Fama quer dizer o rumor. De qualquer maneira, ele foi supostamente enfrentado justamente dessa maneira, já que ele tinha muitos aliados dessas classes mais baixas, né? Que é um problema, que é uma questão recorrente desses imperadores que são criticados
pela historiografia antiga, todos os senadores criticavam, por exemplo, todos os imperadores. A gente conhece bem o Nero, né? Também é um outro exemplo de criticado. O Nero como absolutamente mal falado, só que o Nero tinha também uma grande... nós temos evidências arqueológicas, não só, mas arqueológicas também, de sua popularidade entre provinciais e pessoas mais humildes. Então, a gente precisa, uma das ideias aqui é justamente nós temos que saber utilizar as fontes materiais para relativizarmos o discurso dos autores antigos, que tinham uma agenda própria. No caso de Tácito, ele era, digamos assim, apesar de também ser provavelmente gaulês, de família nascida na Gália, mas isso não muda que, assim como o caso do Cícero, o cristão novo, no caso aí não é cristão novo, mas é o homo novo, né, o homem novo, aquele que vem de baixo, que adota os comportamentos mais reacionários para ser aceito. Então, no caso do Tácito ou do Cícero, você também tem isso, essa ideia de que você precisa ser mais senador que os senadores, né? Então, que conclusão que nós podemos tirar? É que eu acho que a história e as letras e as outras áreas todas que lidam com o mundo antigo, estudos clássicos em geral, eles têm ganhado muito desde o século XIX com as evidências materiais. Essas evidências elas são crescentes, ou seja, a cada ano surgem novos dados, arquitetura, cultura material, objetos, artefatos cotidianos, inscrições, no caso desse período, muitas inscrições são publicadas a cada ano. E então é importante, a minha mensagem é importante que nós juntemos essas evidências materiais às evidências literárias. E uma última questão, que é a questão, digamos, propriamente teórica, que nós não podemos estudar nenhum tema senão com perspectivas. As perspectivas elas dependem de como você encara as relações sociais, as transformações, e isso muda com o tempo. Então, é importante que nós leiamos os autores contemporâneos, eu digo, do século XIX e XX, porque eles fundamentam muito do que nós pensamos, e leiamos os autores também mais recentes para verificarmos a historicidade disso, não encararmos isso tudo como algo dado. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição para... esse é o último. Estou à disposição. Obrigado. Fique à vontade, professor. Bom, nós queremos agradecer a excelente conferência do professor Pedro Paulo Funari e gostaríamos, assim, de dizer a respeito do imperador Cláudio, quão surpreendente é trazer esta imagem, não só do nome do imperador Cláudio como um gago, como um ser claudicante, mas como alguém ser considerado fraco em uma antiguidade e tão subestimado. E, ao mesmo tempo em que ele é subestimado, trazer para nós, em pleno século XXI, um discurso, de alguém que foi taxado diante de uma historicidade como alguém manipulado por figuras femininas, manipulado em uma situação de fraqueza, e sem saber se foi assassinado ou não, um discurso com toda uma propriedade. O que a história hoje, professor, nos diz a respeito, e o senhor nos coloca muito bem, a respeito de relativizar esse discurso? Então, se a história sempre passou essa imagem deste imperador
fraco, né? claudicante, gago. E hoje, diante dessas evidências tão materiais, ele nos traz um discurso, né, com toda esta bagagem e com tanta fortaleza e consistência historiográfica. Pode, por favor, professor. Já deu certo. Bem, a sua pergunta, professora Elaine, eu acho que é muito apropriada, porque o personagem e o tema é muito amplo e eu resumi muito. A questão das mulheres também é fundamental aí, porque existiu... Bom, primeiro o seguinte, diversos autores da época eram muito misóginos, entre os quais o próprio Tácito, Marcial e outros. Então, significa que, muitas vezes, apresentam homens que são, imperadores, no caso, que são fracos, porque estariam sob domínio das mulheres. Mas isso, e do domínio também dos libertos. Então, o que acontece, e aí que eu acho que é interessante, é que, mais do que fraco, o que explicita isso é um temor dessa classe senatorial ante a pessoas poderosas que têm acesso ao poder e que não são os próprios senadores, que são esses libertos, as mulheres, que convivem, que falam com o imperador e com o seu entorno e que, portanto, escapam do poder imperial. Então, eu acho, do poder imperial não, do poder senatorial. Então, eu acho que isso é um lado. Agora, a arqueologia, aí volta um pouco na arqueologia. A arqueologia tem mostrado que há uma discrepância muito grande entre esse discurso de alguns autores que são misóginos com relação à participação das mulheres em diversas coisas. Primeiro, que elas escreviam nas paredes. Eu publiquei, por exemplo, uma de Pompeia em que há uma mulher que escreve, tem diversas mulheres, mas uma delas escreve que nega todos os deuses, por exemplo. Então, além de ser mulher, nega os deuses, né? E escreveu isso na parede. Então, quer dizer, você tem evidente. E outra coisa, tem muitas imagens de mulheres muito vistosas em Pompeia, em outros lugares, que demonstra que o quadro era mais complexo do que esses autores pintam. E, ao contrário, eles demonstram um certo medo, medo ou receio, temor de que o poder não esteja nas mãos de um grupo restrito. Mas, por outro lado, também, se nós formos analisar, mesmo a literatura a contrapelo, se nós formos analisar, eu citei dois aqui, o Satyricon e o Asno de Ouro. Em ambos, você tem algo, mostra o poder das mulheres. Criticando ou não, você tem a Fortunata, que é a esposa do Trimalcião, que é ela que manda, desmanda e controla a economia das empresas, né? E depois nós temos também, no caso do Apuleio, embora a história seja contra a curiosidade, que você não pode ceder à bruxa e aos miseráveis, né, aos pobres, os escravos, no caso, no fato é que ele descreve isso, quer dizer, ele pode falar que não é isso que acontece, mas é isso que faz, como é a vida do próprio autor da história, que depois foi acusado de bruxaria porque casou com uma senhora mais velha que ele. Então, eu acho o seguinte, que a coisa era muito mais nuançada do que muitas vezes a historiografia moderna fez ver, porque como os estudiosos modernos eram todos homens até o século XX, no século XX é que começam a entrar as mulheres. Hoje são maioria, eu diria, nos estudos da antiguidade em geral. Mas até meados do século XX, as mulheres nem sequer estudavam. Não tinha esse acesso à educação clássica. Porque, por exemplo, a retórica, mas não interessa, a mulher não fala na praça pública, ou não deveria falar. Então eu acho o seguinte, que fixa-se uma imagem distorcida, e mesmo em autores que, evidentemente, são da sua época, né? Quer dizer, não pode chegar um autor do início do século XX ou do século XIX e exigir e achar que ele vai ter ideias
que são completamente estranhas à sua época. Ou mais ainda, que podem, no caso, nós podemos ver um autor como Moses Finley, que é um historiador, um classicista, e que tinha visões muito conservadoras nesse sentido de como é que as coisas, os autores diziam, e ele acha que era daquela maneira. E, inclusive, o Finley, ele é contemporâneo não, até posterior a sufragetes, os direitos das mulheres. Ele deveria ter um pouco de noção por um lado, mas, por outro lado, isso não fazia parte do universo que ele frequentava. Quer dizer, ele escreveu uma obra sobre o Homero, quer dizer, não tinha porquê, na cabeça dele, esse assunto ser tratado. Então, e voltando aí para concluir com o Cláudio, que você falou, eu acho que esse é um dos imperadores que tem sido revisto, mas não é o único. Acho que, em relação a todos os imperadores, tem um livro que foi publicado recentemente sobre cada imperador, cada um escreveu um capítulo sobre o imperador, e então a gente vê isso, quer dizer, os imperadores todos, como foram descritos pelos seus adversários da classe senatorial, eles são apresentados só defeitos, rumores. O Tácito mesmo, ele fala muito dos rumores, o que é importante, porque é importante pelo seguinte, porque ele está dizendo o que os senadores diziam. Como eu disse, não interessa, por exemplo, o Cláudio foi assassinado, a gente não sabe, mas eles diziam que ele tinha sido assassinado pela mulher. Aí que está, eu acho que é uma coisa significativa, independente de ser verdade. Muito obrigada, professor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos algum tempo. Pois não, professor. Então, o Júlio César, ele nos legou ao menos uma obra de autoria própria, que é a Guerra das Galhas, né, de Belo Gálico. Bom, seguramente escrevia bem, inclusive, porque as pessoas até hoje utilizam como parâmetro. O próprio Tácito utilizou o Júlio César, porque o início da obra de Tácito, uma das obras do Tácito, ele começa, da Germânia, que ele escreveu, ele começa fazendo uma referência ao Júlio César, quando ele diz que a Alemanha é dividida, que a obra do Belo Gálico começa, a Gália é dividida em 3 partes. E aí o Tácito começa falando das partes da Alemanha. Então, seguramente ele escrevia bem e tal. Agora, esses comentários do Júlio César foram um livro de propaganda também. Então, ele escrevia bem, foi bem treinado, e a obra foi mesmo serviu ao propósito, que era uma obra curta, de propaganda, sujeito que conquistou o mundo, conquistou, no caso, a Gália, em pouco tempo, etc. E outra coisa, ele foi um inventor, ele inspirou até muita gente depois, inspirou o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, no uso da terceira pessoa, né? Ele nunca falava eu, era sempre o César. E depois esse passou para o Pelé, que nunca se refere a si mesmo, ele fala, o Pelé. Né? Daí que, então veja como a influência vem de longe. Pois não. O que Tácito escreveu sobre Cláudio, vocês nem foram contemporâneos. Porque o Tácito era um historiador. Então, esse Tácito, ele escreveu uma série de obras, mas, principalmente, ele escreveu primeiro um Diálogo dos Oradores, que era uma obra de um diálogo sobre a oratória, e que nessa obra, que é a obra mais, supostamente, primeira dele, é uma obra em que ele trata desse tema da oratória. Mas depois, quando ele se dedicou ao que ele mais gostava mesmo, que era a historiografia, que é um gênero. Historiografia é escrever sobre o passado. E aí ele escreveu sobre o ano de 69, depois escreveu sobre o início do Principado, todos os imperadores. Então, portanto, é por isso que ele está falando do Cláudio, porque ele começa a sua história com o Augusto. Embora o Augusto, ele, por precaução, não trata. Ele trata do Augusto só brevemente. Ele fala, vai começar com o Tibério, porque como ele sempre tinha, todos ele estava malhando, então ele achou melhor não malhar o Augusto, né? Então ele começou a malhar com o Tibério. E depois o plano dele, de acordo com ele, era escrever até a sua época.
porque ele dizia que na época dele, que era Trajano e talvez Adriano, que nessa época, aí sim é que o imperador era bom. Mas, é óbvio, ele escreveu isso, mas provavelmente nunca escreveu, porque é muito chato escrever, tudo está indo bem, não sei, a gente não sabe se ele escreveu, né? Mas não chegou até nós nada que se referisse a essa época boa, que ele falou que teria existido, que era a época dele. Sendo que ele só podia dizer isso também, né? Tem esse ponto. Só podia dizer que na nossa época as coisas são ótimas. Mais alguém? Pois não, João. É a alfabetização, né? É isso. Bom, isso é muito controverso, porque seguramente poucas pessoas sabiam. Calcula-se que 5% soubessem escrever. Porém, em relação ao que veio antes e o que ocorreu depois, foi o período de maior alfabetização até o século XVIII. Porque, justamente, como nós vimos aqui, eu falei do hábito epigráfico, que todo mundo escrevia. Mas se todo mundo escrevia, isso demonstra aquele ápice econômico, social que eu mencionei, porque as pessoas usavam a escrita para contratos comerciais, para comércio. Então, a expansão da escrita ela se deu por questões desse ápice econômico e social que houve. E tanto assim que começou a declinar no século III, com as guerras entre os generais, diminuindo radicalmente a partir daí. E antes também não tinha, não era tão comum. Então, no caso de Pompeia, no caso desse período ápice, nós temos uma quantidade muito grande de inscrições preservadas que nos faz entender que, mesmo que fosse só 5%, muita gente lia, como eu disse, pedia o que está escrito, etc., de tal maneira que atingia a inscrição, conseguia atingir muito mais do que só 5%. E, em segundo lugar, nós temos inscrições, como eu disse, de mulheres, de escravos. Então, significa que, mesmo pessoas mais humildes ou deslocadas como as mulheres, escreviam também. Nós temos a prova que escreviam. Então, provavelmente fosse mais amplo do que parece. Porém, uma coisa, 90% da população, mais de 90%, era rural. Então, nós temos a evidência da cidade. Então, provavelmente, a alfabetização na cidade fosse muito mais alta do que no campo. Não há nem comparação. Quer dizer, no campo eram todos analfabetos, à exceção do dono da propriedade, e na cidade, aí sim, nós poderíamos ter uma alfabetização percentualmente muito mais alta. Mais uma pergunta? Pois não, por favor. Essas inscrições dos escravos, das mulheres, eram encontradas no espaço público ou dentro das casas? Porque em Pompeia, muitos dos mosaicos são dentro das casas. E eu queria saber se existia a mesma diferença que se fazia em Atenas, do oikos, que era o espaço doméstico, com a ágora, que era o espaço público. Porque dentro da casa a gente pode escrever meio que é um outro tipo de política doméstica comparado com a política pública. Bom, no caso de Pompeia, que foi a cidade preservada, nós temos mais de 10.000 inscrições que são grafites. Grafites são feitos com estilete. Então, quase que por definição, eles não são oficiais. Nós temos inscrições pintadas, título e picte, que são pintadas, e essas sim, algumas são privadas, a gente percebe pelo conteúdo, outras são públicas, são para serem lidas, propaganda eleitoral, etc. Mas, independente disso, portanto, o que eu posso te dizer? É que havia muita inscrição pública. Por exemplo, num bar, uma que eu publiquei também, que é num bar em que duas pessoas escreveram, como é que se chama, fregueses, disputando o amor da garçonete, que era uma escrava. Então, estamos lidando com pessoas de baixa extração, escrevendo de público, e escrevendo, não era um latim totalmente correto, porque justamente essa é a questão, que o latim já está bem, esse latim da parede de Pompeia, ele já tem muitas características que nos aproximam da evolução. Então, por exemplo, a ordem da frase, que é muito mais comum que tenha a ordem direta, sujeito, verbo, predicado.
Segundo, o desaparecimento do M no acusativo. Outra coisa, em vez de escrever ego, nós temos EO, que é o de onde deu eu e iam em italiano. Então, nós temos já, em 79, uma evidência de que as pessoas estão escrevendo mal, né? Elas têm algum conhecimento da escrita, mas elas não estão fazendo o Cícero. O Cícero lá que estava apanhando era para uma pessoa de classe mais alta. Agora, para uma pessoa que cuida de comércio, etc., você não precisa ter conhecimento direito de como... E aí você pode justamente falar mais próximo, escrever mais próximo do que você está falando. Para mais uma última perguntinha? Não? Então, nós queremos agradecer imensamente a conferência do professor Pedro Paulo Funari, que nos abrilhantou, né, com essa abertura da primeira jornada de estudos clássicos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de apenas 15 minutos, porque depois nós vamos falar a respeito do mito da Medeia, para que nós possamos fazer uma leitura dramática do texto de Sêneca. E todos estão convidados, não percam, tá? Por favor. Obrigada.